Papo Mineiro hoje, numa prosa associativa com o advogado José Anchieta. Turma de 1975 pela Faculdade de Direito da UFMG, mestre pela UFMG e doutor pela Faculdade de Direito de Lisboa, Portugal. Sócio-diretor da JASA Advocacia, fundador e ex-presidente do Colégio Brasileiro de Institutos de Advogados, atual federação, membro do Instituto de Advogados de São Paulo e membro do Instituto de Advogados de Minas Gerais e seu ex-presidente. Conselheiro do IBR, Instituto de Estudos de Recuperação de Empresas em São Paulo, presidente da Associação dos Amigos da Academia Mineira de Letras, presidente da Academia Jurídica de Minas Gerais e o atual presidente da Associação Comercial de Minas, ACEMINAS. Seja bem-vindo, doutor José Anchieta. Muito obrigado, meu caro Hernando Castro. Eu é que agradeço o convite. Não sei se merecia estar aqui. Sua rica inspirará outras histórias. Então, é claro que merece estar aqui. Nós que agradecemos, viu? Então, pode começar a contar a sua história lá de Santa Bárbara. Muito bem, meu caro Hernani. Eu nasci em Santa Bárbara em 1951, como costumo dizer lá. Eu nasci Zezé de Percy. Persiliana, minha mãe, minha grande musa inspiradora. Eu sou de uma prole de 9 filhos. E muito cedo, coroinha na Igreja Matriz de Santa Bárbara com o padre José Maria de Almeida Becho, a quem devo muito da minha formação. Uma breve passagem pelo Instituto do Caraça, como conhecido, mas, de fato, é necessário registrar, eu estudei muito mais tempo com os padres salesianos de Dom Bosco. Então, a minha formação é formação de seminarista, onde cheguei aos 10 anos e saí aos 17, já quase na hora de fazer o vestibular aqui em Belo Horizonte. Portanto, inicialmente, o que eu pensava era ser padre, é verdade, não é? Devo muito aos meus educadores religiosos. Aprendi com eles inglês, francês, um pouquinho de grego, matemática, lógica, coisas que curricularmente não se estudaria nos cursos normais aqui fora. Assim que saí, vim para Belo Horizonte, fiz no ano seguinte o vestibular na Faculdade de Direito, onde fui aprovado, e, embora estudasse de manhã, fui levado a estudar à noite porque eu precisava trabalhar para pagar os meus estudos para estar em Belo Horizonte, já que, estudando na Federal, o curso em si era o curso de Direito da Universidade Federal de graça, mas eu tinha que morar em Belo Horizonte. Aí surgiu uma vaga de datilógrafo. Como é? Tinha que comer, tinha que alimentar. Tinha que comer, tinha que dormir. Aí surgiu uma oportunidade de datilógrafo na Bolsa de Valores, porque naquele tempo, é muito importante registrar, no princípio do ano de 1971, todo o serviço de bolsa, compra e venda de ações, realizado no pregão entre 10 horas da manhã e 1 hora da tarde, era feito à mão, era feito datilograficamente. E a Bolsa de Minas, Bolsa de Valores de Minas Gerais, então presidida por Rui Lage, que depois veio a ser prefeito, e eu lembro do Rui com muita saudade, porque ele foi quem me deu a primeira oportunidade profissional. Ele acabou, e ele morreu sabendo disso, ele acabou me lançando na advocacia, portanto, sou muito grato a esta figura do Rui Lage. Enfim, havia lá uma vaga para datilógrafo, mas o detalhe é que eu não era datilógrafo. Então, auxiliado por um religioso amigo meu aqui de Belo Horizonte, professor Gleuso Damasceno Duarte, eu fiquei 48 horas em cima de uma máquina de datilografia Olivetti. Aprendi datilografia, fui lá, fiz o concurso, e da Bolsa eu nunca mais saí, porque em seguida houve um concurso interno para estágios, para estagiário, e depois houve concurso para consultoria jurídica, e, de fato, eu fiquei na Bolsa, e lá eu iniciei a minha carreira, digamos, jurídica. Mas por que falar em Bolsa de Valores? Primeiro, porque é lá que eu fui lançado como profissional. E segundo, porque nós, mineiros, não podemos esquecer da nossa história. A Bolsa de Valores de Minas Gerais tinha uma importância nacional
extraordinária. A Bolsa do Rio de Janeiro, que era a maior, competia com a Bolsa de São Paulo, logo, logo ultrapassou o Rio de Janeiro. E a Bolsa de Valores de Minas Gerais, que já tinha grandes registros de companhia aberta, a Mannesmann, o Banco Nacional, a Belgo Mineira, a Vale do Rio Doce, que ainda não tinha levado a sua sede para o Rio de Janeiro. Então, a Bolsa de Minas, os grandes bancos, né? O Banco da Lavoura, o Banco Comércio e Indústria, enfim, estas grandes instituições, enquanto companhia aberta, influenciava na média nacional. Então, a Bolsa de Minas era muito importante, foi criado na época, inclusive, a chamada CNBV, não confundir com CNBB. Não é Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, na verdade, era o Conselho Nacional de Bolsas de Valores, que era presidido por Rui Lage. Aí o mundo se abriu para mim. Eu acompanhava o doutor Rui para o Rio, para São Paulo, para Brasília, para fora do país, onde tive oportunidade também de fazer cursos, sempre voltados para o mercado de capitais. E aí a minha vida decolou. Uma vez formado e já advogado e tendo como cliente principal a Bolsa de Valores, eu, de fato, acabei me vocacionando para o direito empresarial e, nele, para atender as empresas em crise. Contei um pouco da minha bula, meu caro Hernani. É isso. É claro, não é, que, paralelamente, na mesma faculdade de Direito da UFMG, eu fui fazer o mestrado, então sou mestre pela Faculdade de Direito. Lá eu fiz 2 concursos para a docência. O primeiro eu perdi para Humberto Teodoro Júnior, que é seguramente, neste momento, o maior jurista de Minas Gerais. Eu costumo dizer que o concurso que eu fiz e perdi para Humberto Teodoro me deu um título. Humberto ficou em primeiro lugar, eu fiquei em segundo, e ficar em segundo lugar com Humberto em primeiro lugar não deixa também de ser um título, não é? Aí, é claro, sempre com a preocupação associativa, fui, por um longo período, conselheiro da OAB-MG. Neste período, conduzido por Aristóteles Ateniense, participei ativamente, representando Minas Gerais, no Conselho Federal da OAB, não exatamente como conselheiro federal, eu era conselheiro estadual, mas ocupei 2 cargos de muita distinção no Conselho Federal, participando exatamente das comissões que eu relevo muito importantes, uma comissão que trabalhava textos legislativos, no sentido de acompanhar no Congresso Nacional. Virei um frequente, assíduo frequentador da Câmara e do Senado, mas principalmente do Conselho de Relações Internacionais. Eu andei muito pela América Latina, principalmente, onde eu era delegado do COADEM, que era exatamente o Colégio de Ordens do Mercosul, e na Europa. Mas eu faço um registro aqui que é importante fazer. Durante o período 2 mandatos de 3 anos que eu ocupei esses cargos no Conselho Federal, eu nunca deixei a OAB pagar as minhas viagens. Eu acabei criando, na época, o testemunho do Aristóteles, mas não está dentre nós. Muita saudade dele também. Mas o presidente Busato lhe dirá isto. Ele dizia para mim, em Brasília, que eu criava no Conselho constrangimentos, porque todo mundo apresentava a nota e era reembolsado. E eu não era reembolsado porque eu efetivamente não aceitava. E eu dizia a ele com clareza, eu estou prestando um trabalho à OAB. Se você me obrigar a apresentar notas, eu prefiro não ser representante do Brasil nesses órgãos. Contei a minha história. Bom, se interessa. Lecionei, então, na Federal, onde eu fiz outro concurso, lecionei lá por alguns anos, lecionei na Faculdade de Direito Milton Campos e tem algumas publicações, a maior parte delas voltada exatamente para esta área do direito, que é o direito comercial, o direito da crise, o direito da insolvência. Presidi o Instituto dos Advogados de Minas Gerais por 2 mandatos. Neste período, criamos uma associação
de todos os institutos, que hoje é Federação Brasileira dos Institutos dos Advogados. Por quê? É fácil. Na verdade, a Ordem dos Advogados do Brasil ela se massificou. E ela não é a culpada número 1 por esta massificação, não. O culpado é o Brasil, que, de fato, tem se descuidado do ensino de um modo em geral e do ensino jurídico de um modo muito particular, de modo que nós temos hoje uma gama enorme para mais de 1 milhão de pessoas que são formadas em direito, mas são formadas em direito através de escolas que não tinham a menor condição de ser escolas. Então, nós entendemos que os institutos dos advogados, enquanto academias, têm a responsabilidade de exercer um papel que eu chamo, exercer o papel de Senado do mundo jurídico, exatamente para dar uma melhorada na qualidade da jurisdição, na qualidade do ensino, na qualidade da vida dos profissionais do direito. Guarde esse nome, Federação dos Institutos de Advogados do Brasil, recém-criada, ela fará muito bem às nossas instituições. Enfim, acho que contei bastante da minha bula, meu caro Hernani. Não, vamos ainda mais, tem mais coisas ainda, né? O senhor também no IBR, não é verdade? Vamos lá. Lá na Academia Jurídica, na Academia Mineira de Letras. Vamos lá. Então, por etapas. A Academia Mineira de Letras Jurídicas, assim que eu fui eleito, logo em seguida, quase, o então presidente Aristóteles Ateniense, já se sentindo cansado, quis que eu a presidisse. Eu assumi esta presidência, fizemos algumas coisas, mas até em relação à Academia Mineira de Letras Jurídicas, eu estou em débito, e é importante que eu confesse isto em público, por várias razões. Primeiro, porque eu cumulei esta presidência com uma outra realização da minha vida. Eu preenchi os requisitos, fiz lá tudo o que competia a ser feito para fazer um doutorado exatamente no direito da crise na Universidade de Lisboa. Doutoramento que eu já concluí graças a Deus com nota máxima, tirei nota 10, um júri exigentíssimo de 7 jurados de Lisboa, de Coimbra, de universidades europeias, mas, enfim, eu lá consegui fazer a defesa do meu doutoramento, que dentro de 2 ou 3 meses será lançado na União Europeia, a partir da Universidade de Lisboa, e em São Paulo, através do IBR, que é o Instituto Brasileiro de Estudos de Recuperação de Empresas, de cujo instituto eu sou conselheiro já faz algum tempo, e, é claro, vamos lançar aqui em Belo Horizonte, é uma obra que ficou muito interessante. Tratar da insolvência com elegância. Tratar da insolvência, lembrando que, às vezes, o insucesso do empresário é a solução, e eu defendo a tese de falência residual. É um livro que ficou muito interessante, uma tese que foi muito bem acolhida pela comunidade europeia, tanto é que foi aprovado com nota máxima, e é pelo chamado Projeto de Bolonha. É um doutorado que vale para toda a União Europeia. Eu vou lançar esse livro aqui em Minas Gerais, seguramente daqui a uns 90 dias. Evidentemente que farei o lançamento na nossa Associação Comercial de Minas. Do outro lado, convocado por Olavo Romani e por Rogério Faria Tavares, eu acabei assumindo a presidência da Amigos. Bom, voltando à Academia Mineira, o fato de eu ir fazer o doutorado lá em Lisboa, onde eu residi 2 anos, em seguida, voltando para o Brasil, tomamos 2 anos de pandemia, eu estou um tanto atrasado com meus compromissos de academia, mas breve estará tudo em dia. Sobre a associação da Amigos da Academia Mineira de Letras, é uma instituição de suporte, de auxílio à Academia Mineira de Letras, não é? Que é das mais tradicionais, também mais do que centenária, também em relação a Amigos, embora tenhamos feito coisas bastante significativas, eu me sinto um pouco em débito em função da pandemia e em função
agora chegamos no ponto de eu ter aceito presidir a Associação Comercial de Minas Gerais, o que é, você sabe disto, um desafio e tanto. Mas, para fechar esta parte, o IBR, Instituto Brasileiro de Estudos de Recuperação de Empresas, em São Paulo, é um instituto ativíssimo. Recentemente, a grande reforma que se fez na Lei de Recuperação Judicial e de Falência no Brasil, a grande reforma passou pelo IBR, tem muita coisa lá que é sugestão dessa instituição, eu tenho muito orgulho de dela ser conselheiro. E aí sim, chegamos na nossa Associação Comercial e Empresarial de Minas. Culpado de eu presidi-la é o ex-presidente Aguinaldo Diniz, que o Aguinaldo Diniz, dentre os vice-presidentes da casa, indicou meu nome e eu lá estou. Prosseguindo num trabalho de saneamento da instituição, uma das grandes realizações nossas, você sabe disso, foi a mudança da sede, sem, todavia, abandonar a sede tradicional, onde nós ficamos por 100 anos, na Avenida Afonso Pena. Nós vamos recuperar o prédio da Afonso Pena e dar ao prédio da Afonso Pena uma atividade condigna. Mas fomos para Savassi, um endereço moderníssimo e que fez muito bem à instituição, principalmente no que toca ao seu necessário saneamento. Mas a obra mais relevante do primeiro mandato nosso na Seminas, na verdade, foi, com certeza, o lançamento do Manifesto dos Mineiros. E 8 de janeiro sequer havia existido. Eleições sequer haviam já acontecido, mas nós, saindo na frente, em Minas se madruga cedo, não é verdade? Com o novo Manifesto dos Mineiros, o que nós queremos é uma ampla reforma do Estado brasileiro, uma reforma continente e uma reforma de conteúdo. Não tem sentido uma Constituição palavrosa, um poder judiciário que, a título de interpretar a Constituição, lendo o mesmo artigo, nos entrega como resposta, ora um sim, ora um não. Isto está causando muito mal. O 8 de janeiro é um exemplo disso. A Constituição brasileira, a meu sentir, já cumpriu o seu papel. Ela assegurou a democracia e ela valoriza a cidadania. Quanto ao demais, ela é muito palavrosa, ela é muito confusa, muita gente pega a Constituição e, gritando como se estivesse defendendo a Constituição, a agride. Os 3 poderes não estão funcionando harmonicamente. O poder executivo manda alterações ao texto constitucional quase todo mês. A Constituição de Ulisses, chamada de Constituição Cidadã, já foi conspurcada por aproximadamente 180 vezes. Como originalmente ela compunha-se de 300 artigos, eu diria que o Brasil é um país inconstitucional, porque a Constituição que vige está distante, muito distante, daquela que já tinha seus graves defeitos, que é de 1988. O presidente Sarney disse, logo após a promulgação da Constituição, que ela transformaria o Brasil num país ingovernável. Nós sabemos do que estamos falando. Nós estamos quase lá, um país ingovernável. O legislativo cuida de si próprio, apropriou o orçamento e dá banana para o cidadão. O Poder Judiciário está confuso. O Supremo Tribunal Federal, que deveria ser só Corte Constitucional, acha que tem obrigação de julgar tudo, acha que tem obrigação de palpitar, e o que é pior, palpitar nos veículos de comunicação. Juiz fala nos autos. Nós precisamos reescrever o Brasil e, em Minas, quem saiu na frente mostrando esta realidade foi a Seminas com o Manifesto dos Mineiros, que tem data de
7 de setembro de 2021, e está nos anais do Senado, posto pelo senador-presidente Rodrigo Pacheco. Foi entregue a todas as autoridades. A sociedade brasileira é credora desta reforma. Não tem dúvida, né? E agora, em outros planos? Não te ouço. Você está no... Agora, outros planos. Não estou te ouvindo, Hernani. Acho que o problema é, então. Eu não mudei nada aqui. Está ouvindo ou não? Não te ouço. Ué, que coisa engraçada. Que coisa engraçada. Nada? Nada? Alô? Você me ouve? Sim, muito bem. Eu não te ouço. Eu queria agora que você falasse mais da associação comercial. Como é que está certo isso? Vamos saber aqui. Voltou? Alô? Voltou? Então é aí. É aí. Alô? Sim, eu estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo. Eu vou sair e vou entrar de novo. Tá bem. Alô, alô, alô? Fala. Alô? Mas está aí. O problema está aí, não está aqui não. Então, sai e volta. Oi. Mas o problema é aí, não é que não. Eu fui ao verificar, eu acho que alguma coisa esfregou aí no seu telefone. Ou abaixou, não sei o que é. Você pode entrar e sair, e eu quero que você conta mais sobre a associação comercial. Tá ótimo. Agora me ouve? Sim. E agora? Alô? Eu estou te ouvindo. Eu estou Pronto, te ouvindo. agora ok. Onde é que eu parei? Você tinha contado da questão do novo prédio, né? E também do Manifesto dos Mineiros. E eu quero saber Sim. mais agora do seu segundo mandato, quais os planos? Ok. O grande problema do segundo mandato é a obrigação de fazê-lo melhor do que o primeiro. O que é que nós estamos fazendo? São vários projetos em andamento, os mais importantes.
Nós, na verdade, funcionamos muito bem na Seminas, e você faz parte dela, sabe disso, porque os nossos conselhos são muito operosos. São 18 conselhos em funcionamento, então vamos agora ao que é que nós vamos fazer. Nós vamos criar, a partir deste mês, o Conselho do Agronegócio, porque não pode uma instituição daquele porte, com 122 anos de atividade, não ter o Conselho do Agronegócio. É um conselho, com ele sim, nós inteiraremos 19, e vamos prosseguir com vários eventos, vários projetos iniciados no mandato passado. Um deles, dentre os maiores, está exatamente o programa BH Sempre Viva, que é escrever exatamente uma cidade metropolitana como ela deve ser. Lembrar que região metropolitana está na Constituição de 88 numa única frase. Está na Constituição Mineira de 89 numa única frase. O governo de Minas, o executivo, até criou uma agência para tratar da questão metropolitana, mas está tudo no papel. É uma surpresa para todo mundo quando a gente fala que a região metropolitana de Belo Horizonte se compõe de 39 municípios. Com mais 13 do chamado entorno, de fato, a nossa região metropolitana abriga 50 municípios. Nem os prefeitos desses municípios sabem exatamente o que é que isto significa. Esta é uma empreitada extraordinariamente gigante. E nós queremos entregar para o governo um projeto do que é de fato, ou do que deve ser de fato, região metropolitana. Não pode ficar só no papel. Invertendo bastante a relação. É o cidadão, são, portanto, as instituições privadas que representam a cidadania, que devem determinar, olha o verbo que eu usei, determinar aos mandatários quais são as nossas prioridades, o que é que nós queremos. Este é um mega projeto. O outro projeto, muito interessante, e esse diz respeito especificamente a Belo Horizonte, é devolvendo a Belo Horizonte o seu codinome tão bonito de cidade-jardim, reconhecer por lei o centro histórico de Belo Horizonte, aquilo que compreendido dentro da Avenida do Contorno. Por quê? Belo Horizonte é a única cidade, se existe outra eu não tenho conhecimento, que tem o seu centro histórico desenhado na sua certidão de nascimento. Afonso Pena, meu conterrâneo de Santa Bárbara, governador do estado em Ouro Preto, foi para Barbacena para evitar um levante e lá assinou o decreto de criação da capital de Minas. Arão Reis, com a sua equipe, desenhou a cidade dentro de uma avenida que se tornou a Avenida do Contorno. Nós queremos transformar isto em lei, reconhecendo como centro histórico a Belo Horizonte original. Isto vai para o papel, sim, mas a partir daí, uma série de programas, revitalização da Afonso Pena, nós já elegemos, já colocamos em prática, através de convênio, o Automóvel Clube de Belo Horizonte, na Avenida Afonso Pena, portanto, como centro desta conspiração. E lá já fizemos mais de meia dúzia de reuniões. O lançamento do Conselho do Agronegócio vai ser lá. Uma palestra que eu já tenho encomendada com o governador de Minas, Zema, e outra com o senador, presidente do Senado, Pacheco, ambas se darão no Automóvel Clube, que faz parte exatamente deste reescrever, revocacionando o nosso centro histórico. 1, 2, mas não é só. Nós já estamos empenhados, a equipe, o grupo de trabalho já está criado para atribuir ao Caraça o título de Patrimônio da Humanidade. Vários outros sítios de Minas já têm este título, mas o Caraça merece, e Minas precisa disto, não é? E depois, trabalhando em parceria, sabe, Hernani? Nós temos uma gestão que é a gestão das parcerias. Já temos uma dezena delas celebradas e queremos outras tantas. Queremos também multiplicar o número de associados através do Projeto Crescer. Mas tem um projetinho
projetinho aí apenas para ser carinhoso com ele, que eu acho que será o de maior resposta à sociedade. Esse projeto ele é muito grande e muito interessante, e o nome dele é provisório. Vou declinar o de público, acredito, pela primeira vez, mas não faz mal. Não se deve ter segredo em relação a bons projetos. Ele vai chamar de Sem Protesto, Empresários Sem Protesto, enfim, está faltando o nome. Aliás, fica para você aí a sugestão. Pode nos ajudar lá a dar nome a este projeto. O que é que nós precisamos? Nós precisamos melhorar a qualidade de vida do empresário. Quando o empresário de insucesso tem apontado um título que ele não pagou, ele fica publicamente exposto. Vem o protesto, vem a execução, se acumular títulos, vem a falência. Nós queremos, com o projeto Sem Protesto ou Contra Protesto, o nome é sempre provisório, criar uma oportunidade de, no momento do inadimplemento, no momento do apontamento do protesto, nós vamos fazer encontrar credor e devedor para fazer uma mediação, se for o caso, para fazer uma conciliação, se a mediação for insuficiente, para apontar o caminho da arbitragem, se for o caso, e se os três derem errado? Bom, se os três derem errado, paciência, então aí vai para a execução. Este é um grande projeto, é com esta realização que pretendemos, no ano que vem, encerrar o nosso mandato. Muito bem. Nosso tempo está terminando, doutor Zé Anchieta. De novo sumiu. Não é possível. Então, mexe aí no celular. Mas eu queria que o senhor deixasse uma mensagem. O doutor José está tendo problema lá no som, mas está muito interessante, né? Várias propostas, uma cabeça pensante, inteligente. É muito bom a gente ouvir essas propostas, né? Ele vai voltar aí, vamos aí. Vê se agora vai. Alô? Vai? Pronto, Tá ouvindo, retomando. Estou te ouvindo. Então, nós estamos terminando, né, com o tempo, eu sei que sou ocupado, mas queria que você deixasse uma mensagem para nós, né, da importância do associativismo para o empresário. Olha, esse ponto é fundamental, não é? Existe uma expressão muito da roça, você certamente já ouviu: catitu fora da manada é papá de onça. Olha, nós temos o Estado é exatamente aquilo que a cidadania concede à autoridade para reger a sociedade. Nós temos, do outro lado do Estado, a pessoa singular do cidadão. Os poderes constituídos, aí vem desde Montesquieu, na tripartição de executivo, legislativo e judiciário, está quase no esgotamento. Para não esgotar, é preciso que nós, cidadãos, saibamos colocar os três poderes nos seus devidos lugares, mas o cidadão sozinho não faz isso, não. É preciso que cada cidadão se ligue à sua associação, se ligue ao seu grupo, ao seu segmento, para que nós, enquanto sociedade civil organizada, exerçamos o papel de poder moderador, chamando a atenção do judiciário com a autoridade que a cidadania tem, chamando a atenção do executivo com a autoridade que a cidadania tem, chamando a atenção do legislativo com a autoridade que a cidadania tem. Mas o que é esta cidadania? São as instituições privadas. Nós vivemos um momento em que a associação, o associativismo é fundamental. O futuro da democracia, o futuro das nações livres depende muito da ação organizada da sociedade civil perante o Estado, perante as autoridades. É esta a mensagem, meu caro Hernando Castro. Muitíssimo obrigado. Muito bom. E só quero manifestar duas coisas para o senhor. Primeiro, desde o ano passado, a agência metropolitana
vem sido comandada pela doutora Mila. Que é uma excelente pessoa. Não, que é muito inteligente, né? Já pude entrevistá-la aqui, muito inteligente, está começando um trabalho muito interessante. Eu acho que devemos convidá-la para uma reunião na Associação Comercial. Deixa eu te tranquilizar. A Mila que pediu para guardar. Ela tem comigo 3 plenárias marcadas, mas ela está esperando organizar lá a secretaria onde ela está alocada, não é? Isso certamente se dará entre este presente mês de março e abril. Ela fará 3 plenárias. Já está até ajustado, viu, Hernani? Ótimo, excelente. E segundo, aquela casa que o senhor tem sede do seu escritório, né? É uma sala que aquela casa que participou da minha vida, porque quando eu assumi a presidência da Sociedade Mineira de Engenheiros, né? Eu sou engenheiro de Minas, um tampa-mandato, o proprietário ofereceu um jantar em minha homenagem lá naquela casa. Ah, que bom. É o Calil Geia. Passa lá para tomar um café, a casa é dos amigos. Eu sei. Eu trabalho ali perto, né? Eu convenço ali na Avenida Brasil também, para cima da Pernambuco. Né? Nós estamos pertinho. Qualquer dia eu vou lá tomar um café com o senhor. Falou, meu amigo. Eu te agradeço, viu? Um abraço. Eu que agradeço. Um grande abraço. Um abraço, bom dia, até logo. Tivemos, então, assim, né, uma aula de associativismo, uma história também que vem galgando sucesso, paulatinamente, com preparos, com planejamento, com estratégias. Isso é muito bom para nós, ter uma entidade de 122 anos em uma capital que tem 125. Né? Então, até o próximo Papo Mineiro. Um forte abraço.